Alô, som. Muito bem, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Quero fazer uma ligação aqui, vamos ver se a dona Concha vai me atender. Depois eu vou começar a falar com vocês sobre o Dia das Mães, sobre a palavra de Deus e o que as Escrituras nos ensinam sobre o Dia das Mães. Vamos ver se a dona Concha atende o filho dela. Agora é a prova, hein? Agora é a prova. Vamos ver. Ó, tá chamando. Tá chamando. Ixi, a dona Concha tá ocupada. Alô? Tá me ouvindo? Então tá, pera aí, vou ligar de vídeo que é melhor. Aí, agora vai. Espero que tá de roupa, né? Benção, mãe, tudo bom? Benção, filho. Tô bem, graças a Deus. E vocês aí? Tudo na santa paz, a senhora? Amém, graças a Deus. Eu só esperando os exames aí pra eu fazer, mas fui atrás, se perdeu na fila, aí tá. Eu queria ligar pro Tulu, né, ver as meninas, não aguento mais saudar das meninas, mas não posso ir, tem amarrado por elas disso aí. Pega o busão aí e vai ver elas. Tem que ir logo. Elas estão chamando, reclamando, vem, vó, por favor. Mas tô aí defendendo aquele problema aí, mas no mais tá tudo bem. Amém. Sabe, tá ao vivo aqui no culto, viu? Eu vou pedir pra senhora fazer uma oração pra nós. Dá uma olhada na tela aí que a senhora viu. Peraí, deixa eu mudar. Peraí, mas tem uma oração no começo? Agora, já. Quer ver? Ó, peraí. Onde que inverte a câmera aqui? Eu nem sei. É início. É início, meio, é tudo. Tá bom. Peraí. Aí, ó, o povo aí, tá vendo? Aí na tela aí, ó. Galera de Jesus, todo mundo bom aí, na graça de Deus? Eu espero que sim. Amém. Boa noite. Eu sou a famosa Conchita, né? Mas a Maria Aparecida Barbosa Quintanilha, a mãe desse lindão que fala aí com vocês aí todos domingos, e minha nora também. E eu quero abençoar vocês hoje, em nome de Jesus. Amém, mãe. Então, ora por nós aí. Querido Deus, amado Jesus Cristo, neste momento, meu Pai, entramos em oração, um contato com o Senhor nesse momento, meu Deus. Amém, Pai. Em primeiro lugar, quero pedir perdão dos meus erros, das minhas falhas, da minha igreja, daí a igreja do Anderson, Pai, nos perdoa, Pai, que esta oração chegue no seu altar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Querido Deus, eu quero abençoar, Amém, Pai, essa família que participa, meu Pai, do culto. Amém. Porque a igreja estamos nós, mas é um culto a Deus, da palavra de Deus. Que o Senhor abençoa cada família que está aí, Amém. cada criança, pessoa de idade, moço. Abençoa, Senhor, com todas as suas bênçãos do Senhor, saúde e paz, do nosso Deus poderoso. É no nome de Jesus que eu oro abençoando esse culto esta noite, para que seja recebida em cada coração a palavra de Deus, meu Pai. E possa guardar no seu coração e procurar viver a palavra de Deus. Porque sem a palavra e sem Ele nós não somos ninguém. Amém. A Bíblia fala, tudo posso daquele que fortalece, que é Jesus Cristo que nos fortalece. Então pedimos para Ele que Ele fortaleça a nossa vida e cuida de nós, não deixa faltar nada. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas Ele tem a hora dele também. A gente quer na hora, né? Mas não é. Amém. Deus também tem a hora dele para cumprir com a gente, certo? Em nome de Deus Jesus. continua abençoando vocês, não só agora aqui, mas todos os dias da vida de vocês. Bom culto e boa semana na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, dona Concha. Obrigado, mãe. Obrigado por senhora ter atendido nós aí. Deus abençoe todas as mães também, eu esqueci de falar, né? Todas as mães. Todas as mães do mundo. Amém. Deus abençoe, mãe. Tá aqui o povo. Amém. Deus abençoe. Eu amo a senhora, viu? Eu também. Saudade, filho. Até mais.
Um beijo. Até mais. Fica na paz. Amém. Tchau. Fica na paz. Amém. Tchau. Muito bem, eu quero agradecer a vida da minha mãe. Obrigado pela oração. Mãe, você viu que ela já ora e prega, né? Mistura oração com pregação e vai embora. Se você pudesse ligar para sua mãe, Marquinhos, você ligaria? Você ligaria, Jô? Você ligaria, Flor, para sua mãe? E por que não liga? Tem um telefone que nunca acaba a bateria. Tem uma torre que nunca cai. Né? A oração. Ah, mas eu consigo falar com ela? Certeza. Certeza. Porque se você falar com Deus, Deus manda um recado para ela. Né? Principalmente se você souber onde ela está, que é na presença de Deus. O problema é que a gente não sabe nem se a gente vai para lá e tem dúvida se a mãe foi. Eu acho que toda mãe que cuida de um filho tem que ir para o céu. Só de cuidar da criança, principalmente uma criança como você e eu. Né? Tanto trabalho que deu, que dá. Né? É importante a gente nesse dia, não só nesse dia, mas principalmente hoje, né? Eu vou falar sobre isso. A comemoração do Dia das Mães, que virou uma coisa só comercial. Mas, bendito aquele que ainda tem a sua mãe por perto, que dá para você dar um abraço, fazer uma ligação, né? Dizer não só hoje, mas todos os dias, e não só dizer, mas demonstrar que ama. É importante isso também, porque às vezes as pessoas, elas falam, mas não conseguem demonstrar o amor. É igual, eu já falei aqui algumas vezes para vocês, em alguns momentos do casamento, também acontece isso. Às vezes a pessoa diz que ama, ah, mas eu te amo. Ela fala que ama, mas não consegue demonstrar em atitudes. Toda vez que eu e a pastora estamos conversando com alguns casais, uma das maiores queixas são essas. Ah, ela diz que me ama, mas faz isso. Ah, ele diz que me ama, mas faz isso. Então, fala uma coisa e faz outra. O ideal é se você conseguisse falar e demonstrar as duas coisas. E tem gente que não consegue ouvir com o tipo da demonstração. A pessoa está demonstrando que ama. Ela só não fala, mas demonstra. Eu falei aquele dia, né? A pessoa cuida da sua roupa, lava a sua roupa, aguenta você, faz comida para você, você trabalha igual um condenado para manter as coisas em casa e um não reconhece o lado do outro. Não consegue reconhecer que aquilo é demonstração de amor. Né? Que se fosse pagar o serviço da mulher, o serviço que a mulher faz em casa, moça, não tem dinheiro que paga. Né? Porque pensa numa coisa que vem com força, é louça suja, né, Jô? Você lava a louça, passa um pouquinho, tem louça suja de novo. Roupa, você lava a roupa, passa uns dias, tá lá, cueca freada de bicicleta, as meias do Martim jogadas um para cada lado, e bagunça para cá, essa mulher passa recolhendo para lavar, termina de lavar, passa um pouquinho, tem de novo. O marido também está ali labutando, trabalhando, a mulher fala assim, você não serve para nada. Eu falo, meu amigo, como você está comendo, vestindo, eu estou aqui trabalhando igual doido para ajudar você. Né? Não estou dizendo que é só o homem que faz isso, mas essa é a função do homem, manter o lar. Não é mais do que obrigação. A função do homem é proteger, ser o protetor, segundo o ensino de Gênesis. Deus fez o homem para proteger a mulher, para ser o providenciador, o provedor do lar, né? E ser aquele que traz também ensino. Só que nós estamos numa carência tão grande, o homem não ensina nada, está um burro de mão cheia. Não provê nada porque gasta tudo com outras coisas. E não protege. Não ama. Daí a mulher quer fazer essa função, ela não foi projetada por Deus para fazer isso. Ela faz na força do ódio. E às vezes não consegue. Por quê? Porque ela não foi feita para isso. A mulher é aquela que veio para ser a gestora do lar. O homem é a força, a mulher é o amor da casa. O homem é o braço forte, a mulher é o coração do lar. Precisa das duas coisas bem equilibradas. Mas eu não quero falar sobre casamento hoje, eu quero falar sobre a mãe. A história do Dia das Mães começou lá no início de 1909, se não me engano,
quando nos Estados Unidos uma mulher resolveu fazer um manifesto porque as crianças estavam sofrendo muito com doenças e as mães estavam meio deixando de lado. Era a Primeira Guerra Mundial, os maridos não estavam em casa, a mãe tinha que fazer o que faz hoje. Tem mãe que faz papel do pai em casa, porque por causa da ausência do pai, às vezes por causa da ausência física e às vezes por causa da ausência espiritual e emocional. Ele está ali, mas não faz nada. Já viu gente assim? Eu já vi várias pessoas falando, eu tenho um marido em casa, mas é como se não tivesse. Porque ele não faz o papel como deveria. E essa mulher, esqueci o nome dela, depois pesquisa, Catarina, não sei das quantas lá, ela levantou um movimento na igreja para fazer uma homenagem às mães, para chamar a atenção das mulheres, para cuidar dos seus filhos, e aquilo cresceu, tomou uma dimensão muito grande, e começou então a ter esse movimento ela foi trazer cravos brancos, flores para as mulheres, para fazer esse movimento de chamar a atenção das mulheres, e de incentivo para as mulheres fazerem esse papel com mais dedicação, porque estava realmente sendo difícil, as crianças sofrendo várias doenças por descaso. E aí veio então a história, mas o Brasil só aconteceu em 1932, se eu não me engano foi essa data, que foi instituído então o dia das mães, mas aquela mulher, quando ela percebeu que aquilo que ela fez para ser uma coisa, para chamar a atenção, a responsabilidade da mulher, virou uma coisa comercial, que é o que é hoje, puramente comercial. As lojas ficam abertas até tarde, é o segundo melhor arrecadação do mercado, só perde para o Natal, né? Então, se você for analisar assim, nossa, então todo mundo ama as suas mães. Não, nem todos, todo mundo compra presente, mas nem todos amam. Tem gente que dá os melhores presentes, mas nunca está presente. Tem gente que acha que a mãe não fez mais de obrigação cuidar dele, ele não consegue ter um coração grato, ser agradecido. Mas eu não estou aqui, eu não sou mãe, eu não sei o que é ser mãe. Quando alguém pergunta o que é ser mãe, eu falo, você tem que perguntar para uma mãe. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas quem deu a luz? Quem cuidou? Quem carregou na barriga os 9 meses? Eu lembro da dona Conchita, com nós pequenos, eu e meu irmão, 1 ano e pouco de diferença do outro, cuidando de um e o outro já nascendo, né? É uma luta para quem tem 2 filhos assim. Uma situação onde não existia fralda descartável, não existia farmácia próxima, não tinha dinheiro sobrando. Era uma luta, era difícil. Então, eu fico imaginando hoje, eu vejo a Thalita vendo com os filhinhos dela, o que passa na cabeça dela e do Mateus, se é que passa, né? A gente às vezes pensa, mas eu acredito que sim, porque nós ensinamos isso para eles. A gratidão de ver o que você está fazendo pelo seu filho hoje, que seus pais faziam com você e não tinha nem a metade dos recursos que você tem hoje. Acordar de madrugada para pingar Novalgina, para ficar com um gurizinho no colo, chorando, sem saber fazer o que está doendo, não fala, né? O que está doendo? Não fala, só está chorando. E chazinho daqui, chazinho dali, balanço daqui, balanço dali, uma luta, né? Muitas vezes chorando também, porque eu sempre falo para os meus alunos, nós pais não nascemos com uma carteirinha de formado, eu sou formado em ser pai. Não, ser mãe. Você aprende a ser pai e ser mãe tendo seus filhos, criando alguém. Martim já veio na crista da onda, por quê? Porque quem ralou como filha foi a Adriele. Porque a Adriele foi a primeira, foi a escolinha de vocês, de como dar mamar, como segurar, como trocar. Aí o Martim veio e já estava, né, meio esfolado sobre isso, já sabia. Alguns aprendem na família, né, cuidando dos irmãos mais novos, aprendem um pouco, mas nada se compara a ter o seu filho, a sua filha, você como pai e mãe, criar aquele serzinho, que depois vai olhar para você e falar assim, não te amo, não quero saber de morar aqui. Não gosto de você, não quero seu dinheiro, não preciso de você. E você olhar para ele e você, abençoado. Ninguém mandou você me fazer. A ingratidão, né? Eu não fico muito surpreso com essas coisas, porque eu vejo isso, Antônio, em nós. Nós fazemos isso com Deus. Quando nós não tratamos Deus como Pai, nós estamos fazendo a mesma coisa que nossos filhos fazem conosco quando falam assim, não quero saber de você, não preciso de você. Você, filho, você só está aqui por causa de mim. Quem deu comida para você fui eu. Quem ensinou a dar os primeiros passinhos fui eu. Quem chorou à noite com você fui eu. Né?
Principalmente a mãe. A mãe, eu escrevi lá num pôster lá, né? Mãe só pode ser coisa de Deus. E eu quero ressaltar aqui com você agora a história de duas situações. Tem várias pessoas, mas eu quero ler com você a história de Ana. Você já viu a história de Ana na Bíblia? Ana do Velho Testamento? Quem já viu? Lá no profeta Samuel, capítulo 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. É o primeiro texto que nós vamos ler. Nós vamos ler dois textos. 1 Samuel, capítulo 1. Acharam? 1 Samuel, tem um subtítulo na minha Bíblia, não sei se na sua tem. O que está escrito aí? Os pais de Samuel, né? Muito bem. Eucana e suas mulheres, o meu está escrito. Eucana é o nome do cara, viu? Da pessoa. Engraçado, a mulher chamava Ana e ele Eucana. O que eu tenho com a Ana? Eucana. Tem gente que, o pastor Cláudio Duarte fala que foi pregar sobre isso, tinha um bêbado na igreja e falou assim, eu também Eucana, eu gosto da cana. Ele falou, não tem nada a ver, Eucana é o nome do homem. O texto aqui no capítulo 1 fala que havia um homem lá em Ramataim, de Zofim, da região da montanhosa de Efraim, cujo nome era, isso, vamos comigo, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zuf, o Eframita. Olha que interessante, esse homem era filho de várias mulheres, mas não cita o nome das mulheres, cita o nome dos homens, que a Bíblia tinha essa ideia, de trazer à tona a referência do homem. Por isso que você vai ver lá a genealogia de Jesus. Né? Vem falando, fulano, gerou fulano, só homem, de repente fala, e gerou José, marido de Maria. Aí chega em Maria, certo? É por causa dessa tradição. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, diga, tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Esse homem subia da sua cidade, então, eu não vou ler todo o texto, eu quero caminhar com você aqui. Nós vemos que o começo da história fala de um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, era na época onde existia a poligamia. Poligamia é ter várias pessoas no relacionamento, no caso ali o homem ter várias mulheres, que nunca foi uma coisa muito boa, não deu certo para ninguém. Todos que tiveram esse tipo de vida tiveram problemas sérios, né? Inclusive um só já é problema, ter uma pessoa só já é um problema muito sério, Paulo vai dizer. É complicado, imagina ter várias, né? Ou ter vários, acaba não dando certo. Mas a história é essa de Eucana. Então, ter duas mulheres, Ana e Penina. A história é que uma tinha filhos e outra não. Agora olha aqui para mim. Ana ia ao templo orar e pedir ao Senhor um filho. Ela queria ter filho porque a concubina dela, que se deitava com o marido, tinha filhos e passava perto dela dizendo, aí eu, sua seca, você não pode dar filhos. Tirando onda dela. Dizendo a linguagem de hoje, né? Ficava tirando ela. E para aquela época, principalmente, era muito vergonhoso, era muito negativo a mulher não poder ter filhos. Então, Ana era estéril, Ana não poderia ter filhos. Quando você entra para a história pensando nisso, você fala assim, puxa vida, a Bíblia é cheia de riquezas que eu passo por cima, sabe por quê? Quem tem filhos, às vezes fala, isso não é nada, mas quem não tem filhos e quer ter? Né? Existe essa situação, Júnior, gente que tem filhos, mas não quer ter. Tem por acaso. Tem gente que quer ter filhos e não consegue. Ana queria ter, mas não podia. Era sofrido para ela. E mais alguém tirando sarro, tipo, eu posso dar filhos para Eucana, você não. Ele gosta mais de mim. E realmente ela começou a viver essa situação. Meio de desprezo. E ela vai reclamar, fala para ele, olha. Ele passa assim e fala, o que foi que você está triste? Depois você lê o texto. Ela fala assim, porque eu queria poder te dar filhos, queria ter filhos. Sabe o que ele falou para ela? Aquilo que todo homem obtuso fala para a esposa, eu já não estou te dando tudo que você quer. Às vezes a mulher fala assim, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero. Eu não quero que você tenha, eu quero que você é. Eu quero você na minha vida. Só que ele usa disso como artifício, assim, eu não sou para você melhor do que filhos. Ele fala desse jeito para ela, eu não sou melhor do que os filhos. Tipo assim, filho eu já tenho com a outra. Mas ela queria passar pela experiência de ter filhos e poder dar filhos para Eucana. E ela ia no templo orar, e certa vez ela estava lá orando, e o texto vai dizer lá que ela estava orando em silêncio, e ela ficava quietinha, e só a boca dela bucejava assim, falando, bucejando com a boca, e
O sacerdote Eli veio, olhou e falou o que para ela? Você está bêbada? Você está bêbada, enchendo a cara uma hora dessa? Ela, não, senhor, eu não estou bêbada não, eu estou aqui orando. Orando o quê? Dela fala, estou pedindo a Deus um filho, eu quero ter um filho. E se eu tiver esse filho, se o Senhor me ouvir, eu vou consagrá-lo ao Senhor para que ele sirva aqui no templo. Essa é a oração de Ana. Aí, o que aconteceu? Isso no capítulo 1. Veja lá no verso 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. 26. Olha lá. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives eu sou... ela já teve a criança. Então ele respondeu, vai-te em paz, Deus... Versículo 17. O Eli falou para ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fizeste a ele. E disse a ela, ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. E o seu semblante já não era de tristeza. Ela estava triste pela situação, e ela recebeu essa palavra. Aí nasce Samuel. Quando nasce Samuel, o que ela faz? O que ela havia prometido? Mas ela não queria tanto ter um filho. Mas ela entregou. O que te lembra isso? Se você não olhar para a Bíblia e ver em todas as páginas, Jesus, você ainda não entendeu o que é salvação. Você olha para um texto desses, queria tanto um filho, e os filhos que teve, deu. João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho. A mulher queria tanto aquilo, mas você, eu quero para o Senhor. Eu não quero só para mim. Isso é coração de mãe. Mãe não cria filhos para si próprio. Mãe cria filhos para o Senhor. Mãe que ainda não entendeu que aquela criancinha não é dela, ela está cuidando para Deus. Mãe que ainda não ensinou Jesus o caminho da palavra, não entendeu que aquela criança não é dela. Está em débito com o Senhor. Eu tenho que criar os meus filhos para Deus e entregá-los para Deus. Porque eu não sou o Deus da vida deles. Eles deveriam conhecer na minha vida Deus, o Criador. Os filhos deveriam olhar para nós, os pais, e ver assim, um homem de fé, um homem que ama uma mulher de fé, que respeita o marido, que ama o marido. Que casal abençoado. Eu quero casar com alguém assim. Ana, passando por uma luta, ora a Deus, quer um filho, e quando tem um filho, fala assim, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E o texto vai dizer que ela foi ao templo para entregar a criança, porque eles foram lá sacrificar depois que a criança nasceu. Ela falou, eu não vou já não, vai você, Eucana. Quando a criança passar os dias aqui de cair o umbigo, sempre tem assim, né, o resguardo, nós vamos lá para consagrar a criança e entregar. E aí chega no versículo 26 lá. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, por este menino eu orava. O que ela fazia antes? Orava. O que ela estava fazendo ali agora? Trazendo nos braços o resultado da oração. Olha aqui para mim. Você está conseguindo entender o que Deus quer falar com você hoje aqui? O resultado das suas orações virá nos seus braços diante de Deus, se você consagrar o seu filho, a sua filha ao Senhor. Mas não, quer criar igual galinha. Deixa, protege até uma idade. Chega uma idade que você não consegue mais proteger. O Anthony rasgou a perna agora. Se fosse um pouco antes, Antônio estava lá com ele, talvez não teria acontecido. Mas agora ele já está numa idade, pode ir, vai com fulano, né? Só que o fulano, ciclano, não tem coração de pai e mãe como pai e mãe. Eu tenho certeza que se Antônio tivesse lá, tinha sentido o cheiro do pau antes do Antônio cair. Vem para cá. Não vai não. Vem para cá, não vai não. Porque pai e mãe, principalmente mãe, por isso que eu falei, mãe é coisa de Deus. Mãe, ela sente um cheiro da gota de sangue se cair no oceano, igual o tubarão. Se o tubarão caiu uma gota de sangue no oceano, ele sai caçando sangue. Mãe é a mesma coisa. Mãe, quando ela fala, cuidado, não vai. Cuidado com fulano, parece profetiza, o dedinho dela de profeta. Olha o que eu estou falando. É coisa de Deus. Aqui Ana chega com a criança, no versículo 26 diz, por esse menino eu orava, verso 27, e o Senhor me concedeu a minha petição
que eu fizer a ele. Pelo que também trago como devolvido. O que ela está dizendo? Olha o texto, verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. O que ela está dizendo isso? Que foi o Senhor que me deu. Jéssica, foi Deus que te deu. E Zéfini, ela não é sua, ela não é de outra pessoa, ela não é nossa, ela é de Deus. E devemos consagrar os nossos filhos a Deus. E Senhor, o Senhor me deu e eu quero entregá-lo ao Senhor. Tem um processo desse entregar ao Senhor. Depois nós vamos conversar sobre isso. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que ele viver. Pois do Senhor o pedi. E o texto diz, e eles adoraram ali ao Senhor. O casal adorou o Senhor e ele entregou. Como que é o nome do menino? Samuel. Não ia cortar o cabelo. Ia ser um homem diferente, consagrado ao Senhor. Depois a história fala que ele está lá orando, ele cresce e ouve a voz de Deus, e ele está ali orando e escuta Deus falar com Samuel. Ele acorda escutando a voz de Samuel. Esse menino aqui. Ele vai lá e fala para o rei Eli já velho, os filhos dele dando trabalho, fazendo besteira, coisa errada. Ofni e Finés é o nome dos dois, fez um monte de coisa errada. E ele volta para o rei e fala, rei, o senhor está me chamando? Trabalhava lá no templo, cuidava do templo. Ele falou, não estou chamando não. Não, escutei uma voz. Vai dormir, guri. Ele voltou a dormir. Por 3 vezes aconteceu isso. Segunda vez ele voltou, escutou Samuel. Ele foi lá de novo. Ô rei, o senhor está me chamando? Não estou, guri. Vai dormir 3 horas da manhã. E ele voltou a dormir. Na terceira vez ele escutou Samuel. E ele foi lá e falou, rei, o senhor tem certeza que o senhor está me chamando? Aí Samuel, o rei, ele falou assim, você está ouvindo alguém te chamar? Estou. Pode ser que seja o Senhor falando com você. Até aquele dia Samuel não tinha ouvido a voz de Deus. Sacerdote ele é. Falei rei, né? Sacerdote, desculpa, obrigado. O sacerdote é aquele que oferecia holocausto no templo. O sacerdote ele falou, deu uma palavra sábia para ele. Eu não estou te chamando, mas se você está ouvindo a voz, pode ser que o Senhor esteja falando contigo. Então o sacerdote ele era um homem velho que já não ouvia a voz de Deus, mas Samuel, um filho consagrado, ouviu a voz de Deus e voltou para o lugar. Ele recebeu o conselho, falou, se você ouvir de novo ele te chamar, se for ele mesmo, responda assim, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E foi a primeira vez que relata na Bíblia que Samuel ouve de novo a voz de Deus e ele fala, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, fala comigo. E você sabe a história, quem se tornou Samuel? O primeiro, um dos primeiros profetas que foi juiz em Israel. E quando foi ordenar o primeiro rei de Israel, que era Saul, quem que ungiu Saul? Samuel, profeta. Você entende que Deus usou aquela mulher, o choro dela, o lamúria dela, o clamor dela para gerar um menino, que esse menino virou um dos juízes de Israel, profeta de Israel, que ungiu o primeiro rei, depois ungiu Davi. E de Davi veio quem? Oh, Jesus, filho de Davi! Jesus veio da linhagem de Davi, gente. Olha só, é toda essa história para chegar lá em Jesus. Lá naquela mulher que não podia ter filhos. Mas ela sabia orar. E orou. E ela consagrou então Samuel. Essa aqui é um exemplo de uma mulher que ora, persiste, foi envergonhada, mas ela tinha o quê? Compromisso com Deus, comunhão com Deus. Ela tinha uma vida com Deus. Escuta aqui, mulheres, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Ah, mas meu marido, ele que se lasque. Se ele não quiser, ele que viu a vida dele. Ah, pastor, você está incentivando eu abandonando? Não, eu estou dizendo que você não pode fazer nada por ele a não ser orar por ele. E pelos seus filhos, por enquanto, está próximo de você, cuida, zele, eduque, chame atenção, mas vai chegar uma hora que a única coisa que você vai poder fazer por eles é orar. Porque como eu cantei aquela canção, a oração ultrapassa quilômetros, paredes, gerações. Eu tenho certeza que hoje eu e a Regina, nós vivemos coisas de oração dos nossos pais. Principalmente da dona Deise de seu João, da minha mãe, que sempre orou por mim. Olha que privilégio que eu tive. Minha mãe não me apresentou Jesus, mas minha mãe me trouxe ao mundo.
Eu conheci Jesus e apresentei para ela. Hoje ela apresenta Jesus para outras pessoas. Por quê? Porque Deus faz aquilo que ela orou aqui. Deus tem seu tempo, seu jeito, sua forma. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que a palavra diz. Você recebeu uma mensagem minha lá de uma foto de Pedro andando sobre as águas? Recebeu? Você viu lá no grupo? O que eu escrevi lá embaixo? Eu acordei de madrugada com esse texto na cabeça e Deus falou comigo. Porque muita gente fala assim, Pedro andou sobre as águas. Deus falou comigo, Deus não andou sobre as águas, Anderson. Deus andou sobre a palavra de Jesus. Hã? Pedro, o que eu falei? Deus falou. Pedro andou sobre a palavra de Jesus, porque ele só saiu do barco quando Jesus disse, vem. Se ele quisesse sair e falar, também vou andar, eu vou ir, ele ia afundar. Por quê? Ele não tinha poder para andar sobre as águas, ele era pescador, ele sabia que naturalmente o homem afundaria, mas ele viu Jesus andando sobre as águas e falou, isso não é possível. Mas onde nós estamos aqui? No meio do mar, que era na verdade um lago, mas chama de mar da Galileia, ele tem 25 quilômetros de distância. Eles estavam longe, falando, não é possível, eu conheço, já pesquei aqui, não tem lugar raso, como que ele está andando sobre as águas? Primeiro eles olharam e ficaram com medo, assustados, falou, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus viu que eles estavam com medo, Antônio, sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou para eles? O que Jesus fala para nós todo dia, não temas. Júnior, tem vários textos na Bíblia de Jesus falando, não temas. Deus falando, não temas. Sabe por quê? As coisas de Deus dão medo. Somente coisa sobrenatural. Dá medo. É assustador. Jesus fala para ele, não temas, sou eu. Porque eles falam, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala, não temas, sou eu, gente boa. Fique tranquilo. Aí Pedro, o mais sabichão, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. O que Jesus falou para ele? Vinde. Vem. Então Pedro andou sobre as águas debaixo de uma palavra. O problema é que eu e você queremos andar sobre as águas, sobre a dificuldade, debaixo do que eu penso, do que eu acho, do que a internet diz, do que os outros estão falando. Pare com isso. Vá para a palavra e creia na palavra. A palavra te dá chão onde não tem. A palavra te dá base onde não tem. Alguém vai falar, Evelyn, é impossível. Igual falaram para Ana, você não pode ter filhos. Você é estéril. Ela disse, eu quero consagrar o meu filho ao Senhor. A palavra, a oração deu uma base para ela. Ela falou assim, eu quero ter, não é para mim, eu quero ter para o Senhor. Está entendendo a diferença? Você viver a sua vida não para você, mas para o Senhor. A gente vive para nós, Antônio. É meu carro, minha casa, meu dinheiro, minha empresa, meus filhos. Não, nada é meu. Tudo é dele. Acabamos de cantar aqui. Porque dele, por ele, para ele. Mas a gente canta, Jô, mas não vive. Porque a gente quer a coisa no nosso domínio. Quer a coisa do nosso jeito. Quer marcar território. Eu que mando aqui. Você não manda em nada. Você não manda nem em você. Jesus fala isso no Evangelho. Quem de vocês pode fazer um côvado da sua vida, crescer um pouco mais? Mas ele mesmo diz, olha, eu vou te dar uma palavra. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Essa é uma mulher. Ana. Agora eu quero ver uma outra mulher com você. Um outro testemunho. Que está em 2 Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 1. Agora vamos no Novo Testamento. Tem várias mulheres na Bíblia. Eu vou ressaltar aqui. 2 Timóteo capítulo 1. Verso 4 e 5. A história você já sabe. 2 Timóteo. O que o texto diz lá? Em 2 Timóteo capítulo 1. Falei o verso 3 e 4, eu vou ler o 4 e 5, eu vou ler o 3. Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo. Timóteo era um jovem que Paulo evangelizou, ganhou ele para Jesus. Ele virou um obreiro, um missionário, um evangelista. Dou graças a Deus a quem Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, para que sem cessar me lembro de ti nas minhas orações
dia e noite. Paulo está dizendo, eu oro por você, Timóteo, de dia e de noite. Aí no verso 4, lembrado das tuas lágrimas, quer dizer, você chorou, sofreu, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Verso 5, preste atenção, escute, acompanhe a leitura. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe. Como que é o nome da mãe dele? Está escrito aí, ó. Como é o nome da mãe de Timóteo? E o nome da avó? Então, a dona Lóide e a dona Eunice ensinou para eles, veja, sua mãe e sua avó, e estou certo de que também em ti. Olha só. O que Paulo está dizendo? Para de ler a Bíblia como horóscopo. Venha para a área racional. Paulo está dizendo assim, ô Timóteo, eu sei que você habita fé e fé verdadeira. A mesma que habitava em quem? Na sua avó e na sua mãe. O que Paulo está dizendo aqui? Uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, genuína, que não veio de você mesmo, você aprendeu com alguém. Eu sonho um dia de ouvir os meus netos falarem isso. Eu sonho. De ouvir, ou pelo menos ficar sabendo que, olha, eu quero pregar aqui para vocês uma coisa que o meu avô me ensinou. Não é pescar, não é ganhar dinheiro, não é montar empresa, não. Meu avô me ensinou as Sagradas Escrituras. Meu avô me ensinou as letras da palavra de Deus. Meu avô me ensinou vivendo. Eu vi na vida do meu avô, da minha avó. Eu vi, aqui no caso, eram as duas mulheres, Eunice e Lóide. Eu não tive esse privilégio. Não conheci nenhum avô, nenhuma avó. Não sei nem que igreja que eles eram, se eles eram de alguma congregação. Mas eu sei de uma coisa. Conversando com a minha tia, fiquei sabendo que um dos parentes lá do meu avô tocava violão. Então acho que é de lá que veio esse negócio aí. Mas aqui, Eunice e Lóide transferiu uma coisa para o seu neto e seu filho, a fé. Ele aprendeu vendo. Paulo está dizendo, existia na sua avó, existia na sua mãe e existe em você. O que existia em Timóteo? Ele fala aqui, vamos comigo, gente. O que Paulo está dizendo que tinha na vida de Timóteo? Fé. Fé de que jeito? A fé chulé? Que fé que era? Olha o versículo 5 aí. Sem fingimento, firme, contínua. Só que essa fé primeiro habitou na sua avó e na sua mãe, e que também há em ti. Nesse mesmo lado, vamos para o capítulo 3. Vira aí. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Olha o que diz aí. 14. Acharam? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a tua infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sabe o que é isso? Ele foi ensinado. Sabe o que falta hoje? Ensino. Vocês sabem, eu sou professor, eu vejo na escola. Educação se aprende em casa, mas eles querem transferir para o Ministério da Educação, que nem deveria ter esse nome. Deveria ser Ministério do Ensino, porque educação não é na escola, educação é em casa. Lugar de educar criança é em casa. Mas não educa em casa, a gente chega na escola, quer educar aquele ser mal educado, que olha para você e fala, nem meu pai e minha mãe mandam em mim, você vai mandar? E nós estamos sofrendo por causa disso. 50% dos professores que estão pegando atestado é por problema mental, emocional. Não aguenta mais. Você acha que é difícil? Um na sua casa? Imagina 5 Antônio numa sala. 5. Vai ter mais 12 Enzo. Enzo Gabriel, Enzo Daniel, Enzo, um monte daqueles nomes abençoados. Que você fala, Senhor, como que consigo? Aí uns que tem laudo, outros que não tem laudo, uns que olha para você e fala, Você entrou... Quarta aula da manhã.
Pensamento do dia. Ei, você não vai copiar? Ah, não tem caneta não. O quê? Não tem caneta. Mas já estamos na quarta aula, você ainda não tem caneta? Não, você vai fazer o quê para a escola? O governo deu caneta, deu lápis, deu tudo. Ah, minha mãe... roubaram. Primeira palavra que isso, roubaram. Ah, é? Roubaram? Quem roubou? Ninguém roubou. Ele fala roubaram, mas ninguém roubou. A palavra é, eu perdi, eu larguei jogado, eu não cuido, mas roubaram. Então vamos olhar na câmera para ver quem roubou. Sabe? Tá desse jeito. Aqui, Timóteo, eu quero ressaltar aqui essas duas mulheres. Lá nós ressaltamos Ana, não podia ter filhos e Deus deu, porque ela entendeu que o filho era para Deus. Aqui, Eunice e Lloyd, ou Lloyd, né? Lloyd. Olha que maravilha, eu tive uma dona Eunice na minha vida, a mãe da Elaine. A Elaine é a esposa do Edmilson, o rapaz que me evangelizou. A mãe dela, dona Eunice, minha mãe conheceu ela, um amor de pessoa. Pensa numa pessoa, meu discipulador falou assim, tem gente que nasceu para ser crente, de tão crente que é, assim, amorosa, caridosa, um poço de paciência. Alguém que fala assim, acho que essa pessoa nunca falou um palavrão, acho que ela nunca pecou na vida, mas pecou assim, todos pecaram. Mas sabe uma pessoa que exala doce, perfume, bom, cheiro bom, palavras boas, agradáveis. Se você encontra, tudo bem? Como é que você está? Está passando um apuro lascado, mas consegue exalar o bom perfume de Cristo. Chamava Eunice. Ela era assim, dona Eunice. Gostava muito dela. E o marido dela, seu Abner, né, amor? Seu Abner. Eles que tinham um caminhão de furgão, o produto Pepilon, eu ia atrás do caminhão para ir para a igreja. Ele morava próximo de casa, eu ia no caminhão deles. Não cabia na gabine, eu ia lá atrás, junto, sentado nas caixas de Pepilon. E na volta também, quando eu vim de carona com eles. Não era uma mulher assim, como a mãe de Timóteo. Mas o que eu quero ressaltar aqui com você? Nessa história de Timóteo, uma mãe e uma avó que criou o seu filho, ensinando as sagradas letras, diz Paulo aqui. O que você está ensinando para os seus filhos? Quem está ensinando para os nossos filhos? Que letras eles estão aprendendo? Júnior, é triste, né, Júnior? É triste. Primeira coisa na vida de um casal é entender que os dois estão no mesmo barco. E tem que remar os dois para o mesmo lado. Se um remar para um lado ou para o outro, o barco fica girando, não sai do lugar. A confusão começa ali. Quando os dois não remam para o mesmo lado. Mas você não pode remar para o mesmo lado porque o Júnior acha que tem que ir para lá. Não, mas a Jo acha que tem que ir para lá. Os dois têm que remar pelo mesmo lado, debaixo da palavra de Deus. Vem. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Vem, Pedro. Os dois falam assim, o que a palavra nos ensina sobre isso aqui? Vamos fazer o que a Bíblia ensina, não o que nós queremos. Porque o que nós queremos passa pela nossa emoção, pelo nosso sentimento. Eu vejo assim, a pessoa vem conversar comigo. Ah, pastor, mas eu acho, mas eu penso, não sei o que, tá, mas não sai da boca dela, ó, eu sei que a Bíblia diz isso. Porque não sabe, porque não tem educação, não tem ensino. Eu vejo isso direto. E eu estou falando isso para vocês de carteirinha, porque eu já quis fazer muita coisa na minha vida do jeito que eu acho e o jeito que eu penso. Eu vou falar para você, eu tive que recuar, porque o jeito que eu acho, o jeito que eu penso, o jeito que eu sinto, não tem nada a ver com o jeito que a palavra ensina. Muitas vezes eu tenho que recuar e falar, não, é isso aqui, o certo é isso. Mas às vezes, Marquinhos, você vai falar assim, mas será que vai dar certo fazendo assim? Eu vou te falar uma coisa, é melhor você ir na dúvida da palavra do que na certeza das suas emoções. É melhor você ir e falar assim, eu vou só porque o senhor está falando, mas eu não acredito direito que dá certo isso aí não. Mas a tua palavra diz, então eu vou. Lembra que Pedro chega, esse mesmo Pedro que anda sobre as águas, chega para Jesus e fala assim, quando Jesus olha para Pedro e fala, você também quer ir embora, o povo está indo embora? Vai também, você quer ir? Pedro olha para Jesus e fala assim, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Tipo assim, eu vou fazer o que para o outro lado, se eu sei que andar com o Senhor é o certo? Eu vou criar meu filho de que jeito? Se eu sei que o jeito melhor é o que a palavra está ensinando. Ah, mas a psicologia moderna diz um monte de coisa. Vai seguir tudo isso que estão dizendo aí?
Ou vai seguir o que as Escrituras ensinam? Criar a criança na demonstração do Senhor, na disciplina, ser rígido, no sentido de disciplina, cobrar, exigir, até o momento que você pode, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir fazer isso. E essas duas mulheres fizeram com Timóteo. Quem que Timóteo se transformou na Bíblia? Um dos maiores evangelistas, ao ponto de Paulo escrever 2 cartas só para ele. Paulo não escreve 2 cartas para uma pessoa, ele escreve para um povo. Coríntios, uma para Romanos, 2 para os Coríntios, uma para o povo de Efésios, Gálatas, Filipenses, Filemão, escreve uma carta para Filemão, mas para Timóteo, para esse jovem, um homem de Deus, ele escreve 2 cartas. Fazendo o quê? Ensinando, reforçando, dizendo para ele a importância dele viver o chamado dele. Tem certa vez que Paulo vai dizer assim: não fique dando ouvido ao que o povo fica falando, que você é muito jovem, você é muito novo. Não se preocupe com isso. Deus é contigo. Faça o que Deus está te falando para fazer. Eu, quando me converti, muitos falaram isso para mim. Quando eu falei que ia casar, Marquinhos, cheguei na oficina, vocês sabem como é o ambiente de oficina, né? Falei pro meu patrão: eu vou casar. Ele olharam para mim e falaram: você vai o quê? Eu falei: vou casar. Vai casar? É. Mas ela está grávida? Eu falei: não. E por que vai casar? Eu falei: porque eu quero. Tá ficando louco? Casar? Você tem 20 anos, guri. Vai fazer 21 agora. Casar por quê? Eu falei: porque eu quero casar, ué. Mas ela nem está grávida. Eu falei: mas precisa estar grávida para casar? Aí ele falou assim: e por que então você quer casar? Eu falei: porque eu amo ela e quero casar. Sabe o que meu patrão falou? Eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou assim: você está ficando louco? Casar com a idade dessa, tem que aproveitar a vida. Eu, sendo discipulado por um cara também fora da casinha, né? Virei para ele e falei assim: o que é aproveitar a vida para o senhor? Ele falou assim: aproveitar a vida, ficar com uma aqui, outra ali, né? Se relacionar, ter outras experiências. Aí na hora eu falei assim: e se essa ficar com uma aqui, outra ali, for sua filha? Vamos, papai e filha não me vai, engraçado, né? Com a filha dos outros podem, com a da gente não. É igual esse dia conversando ali, um falou: porque eu acho que tem que ser assim, mulher, assim, falando da liberdade, que tem que fazer, que tem que acontecer. Aí a pessoa perguntou: você tem filhas? Tem. É isso que você vai ensinar para sua filha? Não. Eu falei: então, por que você quer isso para o filho dos outros e para a sua não? Estava falando sobre se entregar para qualquer um, ter várias experiências. Falou: você vai falar isso para sua filha? Ela tem que viver assim? Não. Falei: então, você não pode ficar ensinando isso para os outros também? Muito bem. Eu quero ressaltar essas 2 histórias aqui, Ana e Lloyd e Eunice. Mas eu podia buscar na Bíblia várias outras mulheres que também foram usadas por Deus, mães que consagraram seus filhos, a mãe de Moisés, que entregou o menino dentro de um cesto num rio, para ele se tornar o libertador de Israel. Quem mais você lembra de mães na Bíblia? Não fala, mas a mãe de Daniel. Daniel teve que ser liberado para ele ir para a Babilônia. Não foi? Trabalhar lá no palácio, levar como um dos jovens lá para ser usado por Deus lá dentro. Quem mais? Todas as pessoas tiveram mães. A Bíblia não fala o nome de muitas delas, mas uma mãe que tem um filho e vê o filho passando por certas situações, quer assumir o lugar dele, quer sofrer no lugar dele. Mas ser mãe muitas vezes vai falar: não, eu não vou passar pelo que ele tem que passar, porque ele não é meu, ele é do Senhor, e o Senhor vai conduzir ele. Você imagina Maria, a mãe de Jesus? Vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis. Se você ler lá no capítulo, acho que é 1 ou 2 de Gênesis, vai chegar um texto lá, depois eu acho aí, que fala assim: e o nome dela será Eva, porque ela será mãe de todos. É a primeira vez que usa a palavra mãe na Bíblia. Que Eva seria a mãe de todos. Por quê? Porque todos que existem hoje vieram de uma mulher. 3:20, isso mesmo. Eu ia falar 2:20. O que está escrito, Evelyn? O homem pôs mulher no nome de Eva, por ser ela mãe de todo ser humano. Quem pôs o nome de Eva em Eva? Olha que interessante. Adão pôs o nome de todos os bichos.
inclusive na mulher dele. Porque quando ele viu ela, falou assim, finalmente osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas não chamou ela de Eva. Aí o texto 3 fala assim, e o homem pôs o nome dela de Eva, porque ela seria... Pronto. Olha que missão maravilhosa, que hoje estão querendo acabar. Não, porque mulher não pode ter filho, porque filho é problema, isso aqui. É Deus que começou essa história. A mãe de todos os seres humanos. Eva. Aí chega lá em Maria. O anjo vem e fala, quem pôs o nome de Jesus? Quem pôs o nome de Jesus? Em Jesus? Foi Maria? Foi José? Quem sugeriu dar o nome para o menino? O anjo. Recado de quem? De Deus. Deus falou assim, vai lá, anjo, fala para aquela menina que ela vai ser mãe, vai nascer um menino e o nome dele vai ser Jesus. Sabe o que significa Jesus? Jesus? Na tradução lá do hebraico, Yeshua. Vem de Jeová, Jeová, por isso que é Jeová, Yeshua, Jeová, Sus, Salvador, o Deus que salva. Por isso que ele é o Salvador. E ele era o Salvador de quem, Antônio? De Maria também? Mas Maria precisava de um Salvador? Precisava tanto que você vai ver lá depois que ela tem Jesus, tem um cântico de Maria, que ela fala, oh meu Salvador, Espírito Santo, né? Dentro do meu ventre eu carrego o meu Salvador. Agora, vou terminar. Imagina essa cena. Maria teve o filho, pôs o nome de Jesus, porque o próprio Deus falou o nome dele vai ser Jesus, através do anjo. Põe o nome de Jesus. Imagina José falar assim, Maria, não gostei desse nome não. Nome esquisito. Vamos pôr outro nome, vamos pôr José. Porque é meu filho, José Júnior, Zé Filho, Zezinho. O Zezinho, a pessoa que morreu com o seu Zezinho, nem combina, né? Mas não, obedeceram a direção do anjo. E depois ela cria um menino, passa por toda a história que você já sabe, e chega na cruz. Eu não vou entrar em detalhes qual do tema, mas imagina, o caminho todo chega na cruz. Qual foi uma das últimas palavras que Jesus falou na cruz? Que tem a ver com o dia de hoje. Sobre o Dia das Mães. Jesus falou 7 frases. Tenho sede. Vai? Tenho sede. Tetelestai, está consumado. Eli, Eli, lama sabachthani, porque me desamparastes. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A última frase, em tuas mãos entrego o meu espírito, que são 7 letras, 7 palavras na última frase, mas teve uma frase que Jesus falou, olha aqui para mim, e quem estava lá embaixo, eu quero terminar isso com você, presta atenção, isso aqui é coisa que mexeu comigo hoje, pensando nisso. Jesus estava pendurado na cruz, a mãe dele estava ali vendo o filho sofrer, e Jesus olha para o discípulo e fala, mãe, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. E o texto lá diz, a partir deste momento, Maria foi morar com o discípulo de Jesus. Meu, que coisa mais sobrenatural. Até então Maria, meu filho morreu na cruz, ele é meu salvador, mas eu não queria. E de repente Jesus fala assim, ô mãe, obrigado. A senhora me cuidou, me zelou, mas eu vou para o Pai. E o seu filho agora é esse rapaz aí. E acho que é João, né? João, ela é sua mãe, cuida dela. Sabe o que Jesus está fazendo, Marquinhos? Honrando a mãe dele. É o que falta para nós hoje, como pai e mãe, honrar a nossa mãe, honrar o nosso pai. A gente cobra dos nossos filhos, mas o que nós fizemos, estamos fazendo com os nossos pais, com a nossa mãe especial? Você ligou para sua mãe hoje? Conversou com ela? Comeu pamonha com ela?
E tem gente que gostaria, mas não pode mais. E você que não pôde ligar para sua mãe como eu fiz agora. Você hoje orou ao Pai agradecendo a Deus pela vida da sua mãe que criou você, que trouxe você ao mundo, e em oração você disse: Senhor, me faça tão bom quanto minha mãe foi para mim, para eu ser um bom pai, uma boa mãe para os meus filhos. Mas eu quero aprender com Eunice e Lloyd. Quero ensinar para os meus filhos as sagradas letras das Escrituras. Eu quero que eles conheçam o Senhor. Porque o melhor presente que você pode dar para o seu filho é ser uma mãe segundo o coração de Deus. Estou falando isso para as mães, serve para os pais também, mas em especial hoje, Antônia, Evelyn, Jô e Regina. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil, não foi fácil e não será fácil. Mas com Deus é possível. Debaixo da palavra dele, até na tempestade você vai andar sobre as águas. Através da palavra dele, até na impossibilidade de ter filhos, você vai ter filhos. Debaixo da palavra dele, aquilo que você pensa que era perdido, ele vai trazer à tona como salvação. Ana trouxe nos braços o resultado da sua oração. Pai, em nome de Jesus, quero orar por essas mulheres que estão aqui, as que estão em casa, te agradecer por essa noite, obrigado, porque hoje comercialmente é o Dia das Mães, mas eu quero honrar a minha mãe que orou aqui por nós, a minha tia, minha irmã e todas as mulheres que o Senhor colocou na minha vida como, ó Deus, a figura do Senhor me protegendo, cuidando de mim, a dona Erecina, que muitas vezes lá em Cuiabá foi uma mulher do Senhor, ó Deus, para me exortar, chamar a minha atenção, me corrigir, a pastora Deise, que muitas vezes fez isso também, Senhor. Então, cada pessoa, somente as mulheres que o Senhor colocou sobre a minha vida, para abençoar a minha vida, a própria Regina, como minha esposa, e muitas vezes tomando uma atitude de mãe, me ajudando na correção, no ensino. Obrigado, Senhor, porque ela também criou, educou e gestou, Deus, ali no ventre de Daniel e Talita, e hoje eles estão vivendo a vida deles e temos visto o resultado da bênção do Senhor. Quando Talita está com os seus filhos nos braços, junto com Mateus, eu quero pedir que a tua bênção seja sobre eles também. Que eles ensinem Matias e ensine o Estevão as sagradas escrituras, as letras da tua palavra. Que o Daniel também consiga, ó Deus, na sua família, na vida do William, ensinar ele dentro do possível as escrituras sagradas. Em nome de Jesus eu abençoo a vida dos meus filhos Daniel, Talita, abençoo a vida dos meus netos William, Estevão e Matias, e quero receber a bênção da vida, a bênção do Senhor através da minha mãe nessa oração que ela fez por nós, e pedir que a bênção do Senhor seja sobre as mães que aqui estão e aquelas que futuramente serão, em nome de Jesus. Obrigado pela vida da minha mãe. Diga isso comigo: Senhor Deus, obrigado pela minha mãe. Senhor Deus, obrigado pela minha mãe. Graças te dou pela vida da minha mãe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, Deus abençoe. Um beijo, mãe. Um beijo, tia Lourdes. Um beijo, Solange. Todo mundo da família aí. Beijão para todos. Graça e paz. A galera tá tudo aqui, ó. Em nome de Jesus. Parabéns. Deus abençoe a Sheila Maria, Dona Maria da Penha, Dona Cida. Todas as mulheres que sempre participam conosco aqui. Em nome de Jesus. Priscila, Solange, Darcy, minha irmã. Em nome de Jesus, todos que participam conosco, graça e paz e até a semana que vem.